Fala galerinha, beleza? Tranquilo, gente? Pessoal, hoje estou aqui para falar com vocês um pouquinho da diferença, tá, do gênero argumentativo cronístico e o gênero literário cronístico. A crônica, especificamente, um gênero tão complexo, né? Porque ela trabalha com muitos elementos que são do cotidiano. Mas ao mesmo tempo, ela trabalhando com esses elementos do dia a dia, né? Quando você lê uma crônica, você percebe que é uma crônica porque ela está trabalhando com um elemento que é da atualidade, com um tema que está acontecendo agora na atualidade. Então, por isso que a crônica normalmente ela é um pouco mais temporal, né, do que atemporal. Isso não quer dizer que também existam crônicas, por exemplo, do século XIX, como crônicas do Machado de Assis, depois crônicas lá do Oswald de Andrade, do Rubem Fonseca, que são crônicas que até hoje, né, são muito interessantes analisar. Por quê? Porque se considera, se retrata a sociedade daquela época, mas com problemas que ainda persistem na sociedade atual, tá? Então a gente vai tentar um pouco diferenciar a crônica jornalística, a crônica literária e o texto argumentativo. Então vou pegar para vocês um exemplo aqui para a gente ver a diferença da crônica para a dissertação, tá? Então olha só essa crônica aqui, está escrito o seguinte: na minha infância, brincar na rua até após o pôr do sol não era incomum. Às vezes eu tomava umas surras, mas nada que não compensasse repetir no dia seguinte. Encostava a bicicleta no muro, do lado de fora da casa, perto do carro aberto do meu pai, e no outro dia tudo estava lá intocado. Tudinho. Eram outros tempos e a violência e a criminalidade ainda não assombravam nossos sonos como o simples correr de um gato no muro. Como diria Arnaldo Antunes, ficamos com um olho aberto e o outro acordado, do lado de cada parede, da grade, do portão. Tá, vocês conseguem perceber nesse texto, né? É um texto que está trabalhando um tema contemporâneo, que é a violência, e ele está exatamente falando uma experiência própria da vida dele para ele trabalhar a violência. Então percebe como a crônica ela é completamente informal, ela é mais subjetiva. Essa crônica, ela pode muito bem ser uma crônica literária, mas a gente chama ela também de crônica jornalística, porque ela está trabalhando um tema que é muito provável que um jornal esteja divulgando na atualidade. Então imagine uma manchete, né? Homem é morto em pleno centro da cidade. O cronista, ele pega essa manchete e ele tem a sacada de fazer um texto subjetivo, individual, memorialista dele em relação a esses temas. Então é muito comum, por exemplo, um cronista pegar uma manchete que marcou bastante aquele dia ou aquela semana e transformar aquela manchete jornalística, né, aquela notícia, em uma crônica. Às vezes ele vai deixar um pouco engraçada aquela crônica, porque uma das características também na crônica é exatamente isso, né? O humor, a ironia, o deboche. Então, por exemplo, ele viu uma manchete falando assim, homem é assassinado por idosa no banco do centro da cidade. A manchete é uma manchete pesada, né? Tá falando de um assassinato. Porém, o cronista ele vai ter a sacada de tentar deixar esse peso do dia a dia, do cotidiano, um pouco mais leve. Então, ele vai criar uma crônica, por exemplo, uma história onde uma idosa aposentada, uma policial militar, por exemplo, foi sacar dinheiro do banco, e aí então ela acabou sendo surpreendida por um assaltante, e ela decidiu então pegar esse assaltante e matá-lo lá dentro. Só que ele vai contar de uma forma mais humorística para tentar deixar esse texto bem mais leve, né, bem mais fluido. Então perceba como que a crônica, diferentemente do texto argumentativo, ela é muito mais metafórica, subjetiva, né, e irônica. Perceba, por exemplo, essa parte quando ele coloca assim, né, lá no finalzinho. A criminalidade ainda não assombrava nossos sonos com um simples correr de um gato. A memória que ele lembra quando ele era pequeno, né? A citação que ele coloca do Arnaldo Antunes, um olho aberto e um outro acordado. Agora, se eu pegar esse mesmo tema, por exemplo, a violência, e trabalhasse, por exemplo, uma dissertação, olha a diferença. Houve uma época na sociedade em que os carros podiam dormir abertos e as bicicletas do lado de fora da casa, que no outro dia ainda estariam lá. O avanço da criminalidade somado à impunidade e à injustiça, contudo, tem feito com que medidas mais extremas para se evitar a exposição do crime sejam tomadas por parcela significativa da população brasileira. Com isso, vê-se que há justificativa real para o cidadão médio se ver isolado em casa, amedrontado com os altos índices da violência que a violência tem alcançado. Percebeu a diferença? Os dois estão trabalhando no mesmo tema, né? Que é a violência no cotidiano, a violência na sociedade. Só que a crônica, ela tenta ser um pouco mais memorial,
Ou seja, ela tenta ser mais intersubjetiva, tentando fazer com que o escritor relate memórias dele a partir daquele momento que ele esteja lá. Ele não precisa necessariamente falar em primeira pessoa, como acontece nessa primeira crônica que a gente viu. Ele poderia muito bem trabalhar numa terceira pessoa também, tá? Um narrador onisciente ou observador. Porém, ali ele decide colocar a primeira pessoa para ficar um pouco mais aproximado, né, do leitor. Agora, se eu pegar um outro exemplo aqui, vamos tentar ver a diferença então da crônica literária para a crônica jornalística. Percebe como essa crônica que a gente leu, ela é uma crônica jornalística. Por quê? Porque ela não tem personagem, cenário, tempo e espaço. Lembra aqueles elementos da narrativa? Que normalmente uma narração precisa ter o quê? Um conflito, né? Um clímax, um desfecho, precisa ter cenários, precisa ter uma cronologia de história. E ele não tem. Ele foi só lembrando o que acontecia na infância dele para ele tentar segurar a tese ou defender a tese de que olha como mudou. Né? Que antigamente a gente poderia tranquilamente dormir de janelas abertas e que hoje em dia não dá mais para fazer isso. Agora, olha a diferença de uma crônica literária para essa crônica jornalística que a gente viu. Pegando o mesmo tema, vamos falar um pouquinho da violência aqui. Olha essa crônica já. Luiz Fernando Veríssimo, tá? Um dos nossos maiores cronistas atuais. Chamando a polícia. Eu tenho sono muito leve e numa noite dessas notei que havia alguém andando sorrateiramente no quintal da casa. Levantei em silêncio e fiquei acompanhando os leves ruídos que vinham lá de fora, até ver uma silhueta passando pela janela do banheiro. Como minha casa era muito segura, com grades nas janelas, trancas internas nas portas, não fiquei muito preocupado, mas era claro que eu não ia deixar um ladrão ali espiando tranquilamente. Liguei baixinho para a polícia, informei a situação e o meu endereço. Perguntaram-me se o ladrão estava armado ou se já estava no interior da casa. Esclareci que não e disseram-me que não havia nenhuma viatura por perto para ajudar, mas que iriam mandar alguém assim que fosse possível. Um minuto depois liguei de novo e disse com voz calma: Oi, eu liguei há pouco porque tinha alguém no quintal. Não precisa mais ter pressa, eu já matei o ladrão com um tiro de escopeta calibre 12 que tenho guardada na casa para essas situações. O tiro fez um estrago danado no cara. Passados menos de 3 minutos estavam na minha rua 5 carros de polícia, um helicóptero, uma unidade de resgate, uma equipe de TV e a turma dos direitos humanos que não perderiam isso por nada neste mundo. Eles prenderam um ladrão em flagrante que ficava olhando tudo com cara de assombrado. Talvez ele estivesse pensando que aquela era a casa do comandante da polícia. No meio do tumulto, um tenente se aproximou de mim e disse: Pensei que você tivesse dito que tinha matado o ladrão. E eu respondi: Pensei que você tivesse dito que não havia ninguém disponível. Olha só que interessante, né? O cronista aqui, ele decide utilizar um pouco do humor, um pouco da graça, né? Um pouco da ironia, para ele poder trabalhar um tema contemporâneo que é a violência. Só que entenda que agora você está dentro de uma narrativa, porque você tem os elementos de uma narrativa, né? Os personagens, a polícia, o protagonista, você tem o clímax ali, né? E agora, o que vai acontecer? Você tem o desfecho, né? Que é a fala final ali do personagem, e você tem exatamente o cenário e o espaço, né? Que é a casa de uma pessoa. Então, e ele segue cronologicamente a linha de raciocínio da história. Por isso, crônica, né? Crônica vem de Cronos, Deus do tempo, a cronologia, começo, meio e fim. Então, para a gente tentar diferenciar aqui, para vocês perceberem, a gente pode dizer, a crônica, gente, ela é um gênero. Pode ser jornalístico ou literário. Se ele for jornalístico, você pode utilizar memórias suas para tentar resgatar aquilo que você viveu, para jogar num tema atual, ou ele pode ser literário se você pega um tema moderno e conta uma história sobre aquele tema. Perceba que a crônica do Luiz Fernando Veríssimo, ela também tem uma crítica por trás. Não é uma crônica de toda só engraçada. É uma crônica que tem algumas ironias e alguns deboches para você ficar meio que pensando, né? Nossa, mas que engraçado, não tinha viatura para vir pegar o ladrão, mas depois tinha viatura falando que assassinou o ladrão. Então alguma coisa o cronista está querendo falar aí por trás, entende? Então a crônica ela não é imparcial. A crônica ela não é neutra, ela tem sim por trás uma tentativa de defesa de uma tese. Então tanto o cronista de crônicas jornalísticas quanto o cronista de crônica literária, eles vão tentar mostrar, né, mesmo que implicitamente, essa defesa de ideias, esse ponto de vista, né, essa ideologia que eles estão ali tentando defender. Beleza então, galera? Deu para compreender essa diferença? Então tranquilo, gente? Valeu e até a próxima. Tchau, tchau.